Boa noite, iniciamos a nossa webaula na UC de Instalação, Operação e Manutenção de Sistemas de Climatização. Pois bem, pessoal, quais são os objetivos que nós teremos ao trabalhar com esta UC? Identificar os sistemas de climatização e seus componentes mecânicos, interpretar fluxogramas de sistemas de climatização, identificar a sequência de funcionamento dos diferentes componentes das instalações de sistemas de climatização, identificar os diferentes tipos de sistemas de absorção aplicados à climatização, interpretar o projeto da instalação de sistemas de climatização, selecionar as melhores opções de sistemas a serem adotados a cada aplicação. Compartilhar aqui a tela, como que está a nossa plataforma para essa UC, né? Que é a turma de vocês, 860966, instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização. Iniciamos que hoje, nesse final de semana, no sábado, era para a gente ter o primeiro encontro presencial. Mas, salvo engano, pelo que me disseram, ainda vai ocorrer o encontro presencial da UC anterior. É isso mesmo, né, Samuel? Confirma? Não sei se o Samuel está me ouvindo, mas os relatos que eu tenho é que, de fato, né, no dia 12 ainda vai ter sobre a UC de mecânica dos fluidos. É porque ninguém avisa, professor. Oi? É porque ninguém avisa se vai ser mecânica dos fluidos ou o que é que vai ser. Só fala que vai ter web aula sábado. Ah, mas eu, salvo engano, tá faltando uma, né? Que é da mecânica dos fluidos, ó, era para ter. Deixa eu voltar aqui. Era para ter do dia 29, eu não sei se já teve. Do dia 29 teve. Ah, então vai ser a primeira, tá certo. Não vai ter mistério, não. Graças a Deus. Então não houve troca, né? Eu peço que eles considerem o que eu falei aqui. E vai ter nesse sábado o primeiro encontro presencial nessa UC. Então, quais são as atividades? As três principais, né? SAP 1, SAP 2 e lista de exercícios, compondo a maior parte da nota, né? São ali 43 pontos. E 6 pontos divididos em 3 fóruns para a gente trabalhar com a quantidade até razoável de web aulas, né? Então, vamos ver aqui as situações de aprendizagem que a gente tem. Vamos passar nos fóruns. Fórum 1, funcionamento ar-condicionado automotivo. Na verdade, na sequência, deve citar, né, ver o vídeo e citar as semelhanças e diferenças entre o sistema de ar-condicionado e sistemas convencionais, como ACJ, Split, e assim vai. Deixa eu tirar daqui. Fórum 2, faça a leitura, cujo título é Os Desafios da Climatização Hospitalar no Brasil. Depois, leia o artigo contido na pasta de materiais complementares, que está no tópico Biblioteca, que possui o seguinte título: A qualidade do ar em ambientes hospitalares climatizados e sua eficiência na ocorrência de infecções. Eu nem vou discorrer muito sobre esse assunto, mas já adianto que pouquíssimos aqui em Goiânia atendem às normas da legislação da Lei 13.589. Quase todos aqui, a grande maioria, não atendem. Em princípio, né, a principal é a qualidade do ar, que é um dos requisitos. E terceiro, fazer a leitura de 3 artigos. E os artigos tratam de sistema de refrigeração usados em capacetes para motociclistas, capacetes para ciclistas e para fone de ouvido. Depois discuta sobre conforto térmico para as mais variadas atividades do cotidiano e como o conforto térmico influencia na produtividade. Beleza? Agora as SAPs, né? A primeira, baixa pressão. Cortou aqui, mas aqui embaixo, o Joaquim Neves fez contato com sua empresa para verificar por que seu sistema de climatização residencial é um Highwall com R22, não está refrigerando de forma eficiente na sua sala de estar. Então, você, como dono da empresa e preocupado com o bom atendimento do cliente, irá verificar qual o real inconveniente do ar-condicionado instalado por um de seus funcionários e, em função da sua experiência, né, com outras reclamações desse tipo, você supõe que a causa do inconveniente seja a falta de fluido refrigerante devido a um micro vazamento por deficiência no aperto das porcas de conexão. Então, recebemos hoje uma ligação daquele nosso antigo cliente, Sr. Joaquim, e ele informou que o seu sistema de climatização residencial não está refrigerando.
Então, para realizar esse atendimento, você terá que fazer algumas tarefas. E aqui entra relatório, editor de texto, relacionando quais ferramentas, equipamentos, instrumentos e materiais de insumo serão conduzidos e qual a função de cada item inserido na relação, além dos EPIs. Então, é um relatório, de fato. Ah, é só listar e pronto? Não, pô, faz um relatório, faz a introdução, e isso aqui, da onde que vocês vão tirar? Momento presencial. Que ele pediu ferramenta, equipamento, instrumento, material de insumo e EPI. Não pediu como que fala? Não pediu para você fazer um relatório técnico da manutenção a ser realizada nessa SAP aqui. Aqui que é relatório relacionando esses tópicos que eu falei para vocês, uso de termos técnicos na descrição dos materiais selecionados e organização e clareza, né? Preciso constar somente os materiais de uso necessários na solução do inconveniente. Então, se eu vou caçar vazamento, aí vai muita coisa, né? Você tem muita coisa, vai ter que pressurizar a linha, né? Primeiro, antes de pressurizar com nitrogênio, você tem que retirar o fluido refrigerante, se ainda tiver, né, devido ao vazamento. Depois você precisa pressurizar e conferir se está tendo vazamento ou não por meio, né, do manifold. E tem todo a forma de fazer e isso vai estar contido no nosso material. Não vai dar para a gente entrar hoje, né, na aula de hoje, mas nas próximas a gente vai entrar. E de toda e qualquer forma, como enquanto presencial já ocorre, né? Então peço aí que vocês estudem no material, façam o estudo desse tópico em princípio, que vai ser necessário no encontro presencial do próximo sábado. Certo? SAP 2 vazou. Já colocou até um visor de líquido, mas se é residencial, dificilmente tem visor. Eu ainda não vi algum que tenha. Então, sua empresa foi contatada para realizar uma recarga de um sistema de climatização residencial do tipo split, piso-teto inverter, que usa um fluido moderno e de maior eficiência. A necessidade da recarga devido a um vazamento durante a instalação das máquinas, por erro do instalador não habilitado com o devido curso. O proprietário, por ter lido o manual do fabricante, verificou que o fluido tem que ser recolhido e reposto novamente conforme as normas ambientais vigentes e com a devida quantidade em peso, conforme previsto no manual técnico. Para realizar esse atendimento, terá que realizar algumas tarefas. Agora aqui, ó. Mudou só que é um piso-teto e mudou o tipo de fluido, né? Um fluido um fluido moderno e eficiente, né? Então seria o nosso. Agora está o 32, mas como está tratando de piso-teto, o 32 ainda está muito presente só em máquinas pequenas, pelo menos o que eu tenho visto. Pode ser que eu esteja errado, né? Mas o que eu tenho visto é só máquinas pequenas. Acho que o 32 eu vi maior máquina, acho que até 18 mil. Então aqui a gente vai trabalhar com 410 e o que ele está mudando aqui é a recarga, né? Ele quer que você faça o recolhimento do fluido e posteriormente a recarga, o que que você vai utilizar. Aqui o que que muda? O fluido também muda, né? Então você vai ter que recolher, porque aqui tem, tem fluido dentro da linha e depois é bem aconselhável que você também faça o teste para ver se tem vazamento. E posteriormente, né, faça a reposição desse fluido juntamente com, você já vai precisar de botija, algo assim, né, com o fluido refrigerante para poder completar a carga conforme o peso necessário. Então, imprescindível o uso de balança também para acompanhar. Se você quiser ir um pouco mais longe, pode ir também a questão de fazer o superaquecimento no final, depois de tudo certo. Como que faz o superaquecimento? Temos dois tipos, né? O útil e ideal. No material também tem. A gente posteriormente vai chegar nesse conceito, mas para o momento presencial já é necessário que tenham ciência. E a lista de exercícios, ela é de múltipla escolha aqui na plataforma autocorrigida. Então vai ser mais simples aí, até para vocês terem as notas. Voltando aqui para o nosso material de hoje.
Então, vamos para a classificação de sistemas de climatização, né? Condicionadores de ar, que eram antigamente, agora no dicionário também chama-se ar-condicionado, né? Então, o aparelho sim é ar-condicionado antigamente, porque o ar, o fluido fica condicionado naquele ambiente devido ao equipamento. Então, o equipamento é um condicionador de ar. Só que popularmente ficou ar-condicionado, 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 e hoje até tecnicamente pode se chamar o equipamento sim de ar-condicionado, que está tudo ok, né? Então pode ser classificados principalmente quanto ao tipo de expansão e de condensação. Além disso, a classificação quanto ao tipo de expansão pode ser dividida em direta e indireta. E se isso era dúvida para vocês, agora é hora da gente esclarecer. Então, eu vou falar e vocês me dizem se ficou claro ou não, que aí eu tento elucidar de uma forma diferente. Então, na expansão direta, ó, a serpentina do condicionador, seja a evaporadora ou a condensadora, recebe diretamente do ambiente condicionado ou pela rede de dutos a carga de frio ou quente. Dentro dessa classe encontram-se os condicionadores de janela, splits, multi-splits e as unidades compactas chamadas de self-contained. E expansão indireta. Então, a serpentina do condicionador, né, a evaporadora, serve-se de um meio secundário para receber a carga fornecida pelo ar. Nessa classe, destacam-se os chillers, né, barra foam coils e água gelada, que utilizam água como meio intermediário para a troca térmica entre o fluido frigorígeno e o ar a ser tratado. Então, basicamente, qual que é a diferença? Eu tenho todo o meu processo, né, o compressor, comprime e dá pressão ao nosso ganho de pressão e de temperatura ao nosso fluido. Ele vai perder calor no, na condensadora. Depois ele vai no dispositivo de expansão, onde além a queda brusca de pressão faz com que a temperatura caia bruscamente também. E depois disso, com a temperatura baixa, né, ele vai passar na evaporadora. E lá na evaporadora ele já retira o calor do ar do ambiente condicionado. Então é direto, o fluido está passando ali na tubulação, né, o fluido refrigerante, que no caso R22, 410, R32 e tantos outros, passam ali para fazer a troca de calor com o ar do ambiente a ser climatizado. Já na expansão indireta, o fluido também passa no compressor, depois ele passa na, que seria a condensadora, né, para a parte do fluido refrigerante, vem no dispositivo de expansão e a parte da evaporadora, em vez dele trocar com o ar do ambiente já lá dentro do ambiente climatizado, ou em algum local que seria uma casa de máquinas, né, ele vai trocar com a água. Então, a água que vai perder calor para o fluido. E a água vai sair numa temperatura bastante baixa, né? Sempre acima de 4 graus, quando você não conhece o sistema, né? Para evitar que haja congelamento. E dessa forma, a água nessa temperatura que vai passar no fan coil, né? Seria evaporadora, e analisando o circuito com a perspectiva da água, ela vai passar lá e aí sim vai retirar o calor do ar ambiente. Então a expansão foi indireta, porque ele fluido, depois tirou o calor da água e a água tirou o calor do ar ambiente. Então essa é a diferenciação. Deu para pegar aí, Samuel, Matheus, Ronaldo? Deu sim. Show Deu de pra bola. pegar assim. Então a classificação quanto ao tipo de condensação pode ser dividida em condensação a ar. Condensação a ar pode ser por circulação natural. Onde que a gente tem condensação a ar com circulação natural? Quem lembra? Pode citar um exemplo. Todo mundo tem em casa, geladeira, né? A geladeira ela é por circulação natural e por isso que você não pode colocar ela num bequinho, né? Não pode colocar ela muito colada na parede. Você não pode pendurar roupa na parte de trás da geladeira, né? Justamente porque é lá que ele faz a troca e como é natural, você precisa que o vento fique passando lá para retirar o calor.
Senão, não vai ter um bom rendimento, você vai ter um consumo de energia maior e assim vai. Ou pode ser forçado através de um ventilador, onde a gente tem isso, um split convencional em casa, né? Lá tem o ventilador que força o ar, né, a trocar calor contra a serpentina. E isso também justifica, é lógico que a potência térmica é bem diferente, mas isso também justifica os tamanhos, né, das nossas condensadoras. Um split é muito menor do que de uma geladeira. É justamente por isso, a questão de forçar o ar contra, né, a serpentina faz com que você possa trabalhar com tamanhos menores. Condensação a água com ou sem retorno. Condensação a água a gente pode ter em vários equipamentos. E por incrível que pareça, salvo engano, eu vi split com condensação a água já da Hitachi. Eu não consegui ler o catálogo no dia que eu vi, né? Até por curiosidade, foi um desses Instagram da vida aí do pessoal da climatização, mas tinha ele com condensação a água. É muito comum já em self-contained, né? Chiller também pode ser tanto a ar quanto a água condensação. A gente tem, deixa eu lembrar, self é um dos mais comuns. Chiller também, lembrando que condensação a água, você precisa de torre de resfriamento, popularmente conhecida aí torre alpina, né? Nas cores verde, torre Bach, eu não lembro mais a cor da BAC, torre é Vector, né, que é azul. Então são essas torres de resfriamento. E o que que isso muda? A condensação à água ajuda muito na vida útil do equipamento. Ele desgasta menos e dá uma maior disponibilidade do mesmo. Só que é o ponto ruim, o custo, né, é mais elevado. E outro ponto é que você precisa dessa estrutura, né, da torre de resfriamento para fazer as trocas. E temos a condensação evaporativa, que tem tentado ganhar espaço, vê muito isso aqui em países que a umidade é muito baixa e a temperatura muito alta, que ajuda que o processo de condensação evaporativo tenha um delta T, né, um range de temperatura maior. Tipos de sistema de climatização podem ser definidos como os equipamentos responsáveis pelo processo de condicionamento do ar. Aqui o primeiro condicionador de ar chiller com chiller fan coil ou fan collet, né? Isso aí tem muito a ver com o tamanho do equipamento, sim. Quando ele fala fan coil, está mais associado, ele vai ter uma carcaça similar a um self. E fan collet aí já vem os modelos, né, de split. Pode ser high wall, pode ser piso teto, pode ser cassete. Já são os menores, né? Então o fato de funcionar apenas, oh, peraí. O sistema de condicionador do tipo chiller utiliza-se de um fluido intermediário para retirar calor do ambiente a ser resfriado. O fato de funcionar apenas para resfriamento é uma das limitações desse equipamento de climatização, em que o aquecimento é feito por outros meios, com o uso de resistências elétricas ou sistemas de aquecimento de água auxiliares. A água fluida intermediária é resfriada no chiller, que fica situado em uma casa de máquinas. A água resfriada circula por bombas de água até o fan coil, onde finalmente ocorre a troca térmica com o ar a ser tratado, conforme pode visualizar na figura a seguir. Então, o que que é mais comum, né? Geralmente, quando a gente está trabalhando com chiller, eles, na maioria das vezes, vão ficar no ponto mais alto. E isso dificulta, né, a disponibilidade dos prédios em instalar, por ter um peso bastante considerado, muitas vezes as lajes não suportam. E aí você fazer uma obra estrutural para suportar, muitas vezes não compensa. Qual que é outra forma de fazer? Por meio de bombas, né? O que estiver no alto também vai usar bomba. Só que quando você tem a gravidade para te ajudar, isso facilita muito. E principalmente no processo onde a água gelada está indo, né? Então isso ajuda que depois você só tem um recalque. E, como fala aí, e também tem sistemas que ficam embaixo, né? Você vai ter uma utilização de bombas da mesma forma, só que acaba que não sendo tão eficiente, porque você vai precisar deixar em local aberto, que depende do tipo de resfriação que você, tipo de condensação que você tiver, e assim vai.
Então, a condensação dos chillers pode ser feita através da circulação de ar forçado ou por meio de água com retorno. Utilizando condensação por água com retorno, faz-se necessária uma torre de resfriamento como apoio para resfriar a água que passa pelo condensador. Então, se for com torre de resfriamento, você tem que tratar, né, as duas águas ali. E se for sem torre de resfriamento, você tem que tratar aquele circuito de água também que vai do chiller até o fan coil. Aí você teria dois circuitos, né, do chiller ao fan coil. Com torre, você teria que ir do chiller à torre também. Ah, fica fazendo com a mesma água? Não é tão comum. Até porque a água que você vai usar do fan coil até o chiller, você vai ter que tratar ela além dos minerais. Você tem que tratar pelo menos com glicol para baixar, né, o ponto que a água vai começar a congelar. E aqui vai para a torre de resfriamento, você não vai ter esse problema, né? Então você já evita ter um gasto a mais. Por isso acaba sendo dois circuitos. E de toda forma tem que tratar a água, porque os dutos que ela percorre, né, a tubulação que a água percorre, é feita de material metálico. E se a água sem tratamento, ela carrega minerais que auxiliam no processo de oxidação. Eu já visitei locais que, se alguém bater um martelo no tubo, tão oxidado que estava, que fazia um alagamento no prédio, né? Então, assim, tem prazo de validade. Se você usar sem tratamento, diminui muito a vida útil da tubulação. E também você tem que toda hora ficar varetando o chiller, né? Para que a tubulação, né, seja limpa e que faça a troca conforme o projeto do equipamento. O chiller, qual que é a grande dificuldade dele? Né? Pelo menos eu não sei você se já trabalham ou não, mas tem muita gente que faz o chiller um fantasma, né? É muito grande e tudo mais. Ele tem muito mais instrumentos que possibilitam você fazer leituras, né? Então você consegue fazer diversas leituras em diferentes pontos, com vários pressostatos, termostatos, fluxostatos, né? Conferir vazão e tudo mais. E isso ajuda muito quando você sabe fazer manutenção. Segundo ponto, por ser grandão, robusto, ele já tem uma construção também mais robusta, até para dar manutenção. Você não, pelo menos se for igual a mim, né? Eu não sou muito bom de tato, você corre menos risco de sair quebrando, né? Por exemplo, se a pessoa não tiver um tato bom no split, ela vai desmontar a carenagem, pode acabar danificando ali alguma peça e estragando o equipamento. Então, o Chile tem as facilidades também, ser grandão, mais visual, acaba sendo, na minha visão, a atividade de manutenção mais tranquila com ele, por ele ser mais robusto. E outra é IHM, né, que ajuda muito, te trazendo os dados, tudinho interpretado, que facilitam também na manutenção. Ou o outro, né, saindo de um chiller, caindo no ACJ, né? Condensadores de ar de janela. Então, tipo, mais comum, contém só um corpo, né? Todos os componentes para o condicionamento do ar. Então, evaporadora, condensadora, dispositivo de expansão, compressor, tudo dentro de um gabinete só. Qual que é a vantagem dele? Muitos edifícios não são preparados para receber, né, o split e tem aquela jaulinha para o ACJ. Prédios altos também que você precisa descer de rapel, cadeirinha, o ACJ te ajuda que você já não tem que fazer instalação na parte externa. Infelizmente, muitos prédios também não têm a laje técnica, né? Então ele tem esse ganho. Ele foi sendo substituído pela falta de tecnologia. Os fabricantes não estavam colocando tecnologia nos ACJs e investindo muito mais em split. Só que ultimamente, hoje em dia já existe ACJ com inverter, né? Então ele já tem CJ 410 inverter, controle remoto bacana, tem equipamento já com aquele controle por Wi-Fi, né? Que você conecta na rede da sua casa, igual os splits têm, muito silencioso, né? O pessoal faz uma construção melhor, tenta utilizar compressores mais silenciosos. Então, hoje em dia voltou a ser usual.
Ele não perde em tecnologia, nem nada disso. É lógico que a eficiência muda pela concepção, por ele ficar ali dentro de uma gaiolinha, o outro, né, mais espaçado, mais exposto à condensadora, isso vai mudar na eficiência de troca. Mas de toda e qualquer forma, você tem hoje a possibilidade. E o que ficou ruim? Custo. O ACJ ninguém queria, estavam dando para qualquer um, né? Entregava, leva embora essa sucata aqui. Hoje em dia, se você quiser comprar um ACJ moderno, a última vez que eu pesquisei, ele é mais caro do que um split de mesmo fabricante, mesma capacidade e tecnologia similar. Então, a CJ acabava sendo mais caro do que o split, porque houve essa inversão, né? Quem vai comprar a CJ? Quem quer um modelo específico para colocar naquela gaveta do ACJ. E por isso o custo dele acabou se elevando. Mas hoje voltou a ser uma solução viável, né? Já dá para a gente utilizar. E aqui é uma fotinha do sistema dele. Lado quente e o lado frio, né? Que é a parte que fica ali para virada para dentro do ambiente, essa climatizada, e a outra parte já externa. Então, condicionadores de ar que operam com o ciclo reverso tem reversão do sentido do fluxo do fluido refrigerante por meio da válvula reversora, conforme demonstra a figura do fluxograma do frigorígeno para condicionadores de ar de janela e split. Então, nesse caso, considera-se que o equipamento estará sendo utilizado para aquecimento ambiente, a válvula reversora inverte o circuito do fluido de refrigerante, de modo que a rejeição de calor será efetivada para dentro do ambiente e a absorção de calor ocorrerá no ambiente externo. Então, está aqui a válvula reversora. Então, o natural, o que que acontece? Nós temos duas serpentinas, né? Dois trocadores de calor. O caminho normal é que depois, né, deixa eu ver a simbologia aqui, do compressor, ele venha para a unidade externa. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui já está com a válvula. Para a unidade externa. Está aqui o primeiro desenho. Ele passa na unidade externa, depois no dispositivo de expansão e depois na unidade interna. E com a válvula reversora ele faz o caminho contrário, né? Ele acaba ali até desviando o dispositivo de expansão. Deixa eu ver se ele chega a desviar. Estou tentando lembrar, os clientes nossos não tem quente e frio, só frio, mas eu vi no treinamento dias atrás sobre a válvula e eu vou procurar o fluxograma dela, né? Que aí já não tem mais sentido e até a forma como é concebida, apesar de que se ela for eletrônica, né, aí pouco importa, que é o que é comum nesses inverters hoje, né? Se ela for eletrônica, é só ele abrir, que se ela passar no sentido contrário, não vai mudar nada, né? E aí sim ele passaria ao contrário, evaporadora, expansão, expansão, condensadora, condensadora, compressor. Qual que é a ideia? Depois do compressor já ir direto para o ambiente, porque o fluido vai estar a alta temperatura. E aí lá ele vai trocar com ar e vai esquentar. Para a gente não é tão comum não, esse tipo de equipamento. E aqui é a fotinha da válvula reversora. Outro equipamento que nós temos são os self-contained, né? Self-contained vem do inglês, né? Que é tudo. Tá tudo contenido numa unidade só, né? Self é próprio e contido próprio, né? Contido dentro de um só de um só corpo. É lógico que não é assim hoje em dia, né? Não tem só desse modelo porque nós temos condensação a ar remoto. Então aí lá ele teria a parte da condensadora. Então, os sistemas de ar-condicionado self-contained são indicados para médios e grandes ambientes, como shoppings, hospitais e grandes salas, como bibliotecas e auditórios, justamente pela alta capacidade de refrigeração. Então, funciona tanto para resfriar os ambientes como para aquecer, sendo que o aquecimento não é feito pelo ciclo de refrigeração reverso, aí ele vai colocar resistência, né? Resistência elétrica instalada no interior da unidade. Então, os condicionadores de ar self-contained são equipamentos similares aos ar de janela, pois possuem uma única carcaça com todos os componentes necessários para o condicionamento de ar. Então, esse tipo de self-contained que contém tudo é o popularmente conhecido como rabo quente. Quem aí já viu ou já ouviu falar essa expressão?
Até agora não, professor. Nunca viu, não? Matheus, Samuel, Ronaldo, Cláudio. Tinha ouvido falar sobre rabo quente, não? Eu não. Não, né? O que que acontece? O céu aí vai ser similar, esse que tem uma só carcaça, ele é similar ao ACJ de fato, porque a evaporadora e a condensadora estão tudo dentro do mesmo corpo, separado basicamente pela bandeja, né, de condensado, para que o ar entre ali pela frente dele, conforme a imagem aqui, e saia por cima, né, pelo duto, e aqui embaixo ele vai ter já furado aqui na lateral dele, né, na parte de baixo aqui, para colocar aqui atrás. Ele tem, geralmente ele tem até uma protuberância, né, para colocar aqui atrás a unidade condensadora com os ventiladores soprando já tudo aqui dentro. Essas máquinas hoje em dia já não são usuais, eu creio que nem para comprar não tenha, você pode encontrar para ter que dar uma manutenção um dia. E hoje, qual é a mais usada com o condensação a ar remoto, que aí ele fica assim dentro da casa de máquinas, essa parte do self, e a parte lá da unidade condensadora, né, onde a condensadora ela fica fora do prédio, né, em local arejado, com bastante ventilação para melhorar a troca. Vantagem com ar remoto, o sistema é mais eficiente. Desvantagem, você gasta mais com tubulação, né? Porque aí você tem que levar o fluido até na condensadora. E essa aqui, desvantagem, a falta de eficiência, né? A menor eficiência no caso, quando é rabo quente, né? Que é tudo, é self-contained mesmo, sem ser condensação a ar remoto. E e ela tem a vantagem que não vai gastar tanto com tubulação. Além dessas duas, nós temos com condensação a água. Então, em vez de ter a condensadora, ele vai fazer essa parte de condensação usando água, né? A água que vai fazer esse trabalho. E como que ela troca calor, né? Geralmente é coil, é shell and tube, que vai ter um tubinho passando dentro do outro, né? Geralmente o fluido lá dentro e a água por fora no outro tubo para retirar o calor na parte da condensadora, ou uns outros que formam tipo um bujãozinho, que não é tubing coil, eu esqueci o nome da outra parte em inglês, que é uma espiral dentro como se fosse um reservatório de água mesmo. Só que é bem pequeno, não é nada grandão não. E aí fica uma espiral rodando ali, como se fosse um garrafão d'água, algo nesse sentido. Eu não tenho imagem aqui nesse material, mas ele faria a troca ali também e a água sai depois para perder esse calor na torre de resfriamento da mesma forma. Então, condensação a água, você precisaria da torre de resfriamento também, custo mais elevado ainda, mas ele acaba durando mais, acaba sendo mais confiável, né? Tem uma confiabilidade maior, e você também precisa ter água abundante, né, para fazer isso. Outro modelo que geralmente confundem, não entra no top ainda não, que é o splitão. O que que muda o self-contained do splitão? O self, tendo ele condensação a água ou condensação a ar remoto, ou compressor sempre fica na unidade que está dentro da casa de máquinas. Então, ele sempre, o compressor vai estar ali dentro, junto com a unidade evaporadora e que a gente popularmente chama de turbina, né? Soprando esse ar para os dutos, né? Dutos de insuflamento. Então, esse é o self. Quando o compressor fica fora, junto da condensadora, geralmente esses casos aí já são só para condensação a ar remoto, aí é popularmente conhecido como splitão, porque acaba sendo igual um split, né? Da mesma forma, lá dentro da caixa de máquina só tem evaporadora e fora você vai ter todos os outros, né? O que que muda muito também é a expansão, acaba não ficando lá na condensadora, porque se você expande distante do ponto que você vai fazer a troca com o evaporador, você tem que ter um isolamento muito bom e por melhor que seja, né, tem uma perda. Então você vai perdendo temperatura ao longo desse caminho de sair da condensadora e chegar na evaporadora. Então o que que muda é muito similar ao piso-teto, né? A expansão acaba sendo já mais próxima da evaporadora. Essa seria a única diferença para um split normal, mas o compressor fica assim na condensadora, lá fora.
E aí depende muito do caso, né? Tem casos que o compressor lá dentro da caixa de máquina ajuda, porque você consegue conter o ruído, porque as caixas de máquinas elas são feitas, né, com proteção tanto acústica quanto térmica, né? E isso ajuda a conter o ruído, e às vezes elas estão lá fora, que é o modelo splitão, né? O compressor pode ser que faça ruído e incomode algum vizinho. E de fato já viu ocorrer muito aí. Certo? E agora o roof. Samuel ia falar? Acho que só piscou aqui. Então, agora o rooftop, né? Que fica no topo do telhado, na laje, né? Então, são condições de GR semelhantes ao self-contained, porém, sua concepção de projeto permite que os mesmos sejam instalados ao tempo sobre a cobertura da edificação, conforme demonstra a figura a seguir. O self-contained tem que ser instalado dentro de uma casa de máquinas. O splitão tem que ser instalado dentro de uma casa de máquinas, porque é um equipamento muito grande você vai distribuir por dutos. E para garantir a renovação de ar, você de fato precisa que tenha tomadas de ar, e ali dentro da casa de máquinas é onde faz a mistura do ar que vem do retorno, né? Dos ambientes climatizados, e o ar que vem da parte externa, justamente você vai utilizar filtros, né? Para não entrar um ar tão poluído. E o rooftop ele muda que você bota no telhado. Não é tão comum, mas é uma solução visando estrutura, né? Que você não precisa ficar fazendo casa de máquinas. Então, da mesma forma que os equipamentos self-contained, a distribuição de ar, né, aos ambientes é realizado por meio de dutos, e esse equipamento fica lá no telhado mesmo. E os dutos saem, né, entrando pela laje e vêm para dentro do ambiente. Bastante similar, mas a diferença é justamente a casa de máquinas. Condicionadores de ar split. Esse aqui é o mais comum que a gente tem, né? Evolução do ACJ, split porque é como se fosse partido, né? Então, a concepção da palavra no inglês é dividir, né? Então, split é dividido. Então, é dividir entre unidade evaporadora e unidade condensadora. Então, se diferenciam, né? Por isso, e dessa forma, a evaporadora fica dentro do ambiente, a ser climatizada, e a condensadora fica do lado de fora. Então, os mini splits, né? A partir dessa inovação, proporcionam melhorias quanto ao design dos aparelhos condicionadores de ar e quanto ao design da instalação como um todo, conforme, né, a gente pode ver nas figuras. Então, além da redução dos ruídos no ambiente climatizado, uma vez que a unidade condensadora contém o compressor, fica do lado de fora, né, interligando-se à unidade evaporadora por meio de tubulações de cobre isoladas termicamente. Tá aqui o nosso split, todo mundo conhece, isso aqui não tem mistério. Então, quais são os modelos, né? O high wall. High wall vem do inglês alto parede, né? Então fica no alto da parede. Tem gente que leva isso ao pé da letra e topa a máquina no teto, né? No forro, que aí vira o terror para quem quer dar manutenção, que nem a carenagem abre mais para você tirar o filtro. Lembrando que tem que ter um espaço, né? Entre o nível máximo, né? Que geralmente é o forro nas casas, e o equipamento, até porque a tomada de ar, o ar que vai, né? Que a turbina vai jogar contra, ou que a turbina vai insuflar para o ambiente, ele passa e ele vem por cima, né, do equipamento. E já teve a curiosidade de ver, ele vem por cima para trocar lá na serpentina. Então, de fato, é necessário, né, que tenha espaço ali para que não crie um fluxo turbulento. Temos também o cassete aqui de 4 vias, agora já temos com menos vias, né? Tem cassete de uma via, que particularmente eu acho feio pra caramba, né? Mas hoje já vai mudando, tem de menos vias também. E, salvo engano, acho que chega até alguns com mais vias. Então isso vai mudando. Cassete era sempre quadradão, hoje em dia já tem cassete redondo, né? Que ele parece muito uma caixa de som. Eu vi ele na Febrava em 2017, os coreanos apresentando, e eu achei de fato que era uma caixa de som grande. E hoje tem esses cassetes que são bonitos, né? Eu já acho bonito. Piso teto. Por que esse nome? Porque ele pode ser instalado tanto acompanhando o teto quanto ao piso. E isso é comum. Quer dizer, é comum sempre estar no teto, né? No piso é mais incomum, mas é uma solução também viável dependendo da estrutura que você tem para suportar esse equipamento. Hoje em dia tem muitas instalações que não tem uma parede de alvenaria, é tudo de compensado,
E você vai procurar a laje, né, a estrutura que para suportar ele tá muito alto, muito, muito alto mesmo, algo que fica bastante difícil. Então, muitas vezes você instala no piso e ele tem uma eficiência bacana também, né? O que que muda? Como o ar quente sempre fica no alto, se você instalar ele no piso, por muitas vezes ele vai acabar pegando um ar mais geladinho para insuflar, né? E aí muda o rendimento e muda também as horas de funcionamento desse equipamento. Mas ele acaba sendo sim, né, atendendo às necessidades também, porque a flecha de ar de um equipamento piso-teto joga muito longe. E outro que é o terror da manutenção, conhecido como built-in, né, que é o teto embutido, com circulação de ar mediante grelhas ou sistema dutado, que geralmente o pessoal instala e esquece de colocar bandeja. Assim como acontece com fancoletes, né? Ou fancoletes não, fancoils mesmo, que o pessoal coloca acima do forro, aí ele sai por duto e esquece que tem que ter uma bandeja para fazer manutenção. Built-in é normal o pessoal instalar sem bandeja. Como que você lava? Você tem que desmontar tudo, desmontar o forro, descer a máquina para lavar e vira um terror isso aqui. Uma manutenção que era para ser simples, toma muitas horas. E outra coisa importante antes desse slide aqui é com relação às evaporadoras ou às condensadoras. Hoje em dia a gente tem descarga vertical e descarga horizontal. Descarga horizontal, popularmente conhecido como convencional, aquele modelo quadradinho, né? E a descarga vertical, popularmente conhecido como barril. Qual é o cuidado e que eu vejo, infelizmente, e assim, isso de fato é infelizmente mesmo, acontecendo muito. Instalar o barril muito próximo a uma barreira que vai estar acima dele, né? Seja o telhado, né? Ou outra coisa similar, o pessoal instala muito próximo. Se for muito próximo, o que acontece? Ele vai fazer a descarga para cima, vai bater no telhado e vai voltar. Então ele vai admitir um ar já com a temperatura mais elevada, não vai admitir o ar ambiente, né? Porque, querendo ou não, o fluido ele não some, né? Ele vai bater no telhado e ficar na região e o ventilador, né? Fazendo essa pressão aí para ele trocar novamente com a serpentina, então vai voltar, por muitas vezes fica ali enclausurado e a sua máquina sofre mais, né? Gasta mais energia para conseguir fazer as trocas. Então, sempre que possível, o barril, que a descarga dele seja livre, né? Sem barreira, e se tiver, dá um espaçamento, não deixa tão baixo pelo risco de crianças, né? Alguém jogar coisa lá dentro, mas não deixa topado no teto também para que ele não interfira nisso. E também nunca deixe embaixo de um outro equipamento. E eu já vi também, ou de descarga vertical barril e em cima dele um descarga horizontal, né? Que é o convencional quadrado. E aí ele está descarregando o ar lá com a temperatura elevada e o quadrado pegando esse ar quente para fazer a troca dele. Também vai diminuir a eficiência do equipamento, né? Isso vai afetar o consumo de energia e tudo mais. E o cuidado com os quadrados, esses já são mais comuns, todo mundo está mais careca de saber, evitar ambientes confinados, um de frente para o outro e até um do lado. Às vezes, vamos pensar na parede, né? O ângulo reto ali formando como se fosse um L, coloca um em cada parede, um jogando na direção do outro. Então tem que tomar o risco também para onde esse ar que a nossa condensadora está soprando, para onde ele vai. Será que ele não vai interferir em outro equipamento? Então esse é um cuidado que tem que ter. Muita gente acaba só pendurando, né? Que não é o caso de vocês nem dos demais alunos que estão assistindo esse vídeo gravado, mas é sempre bom lembrar para que isso não afete, né, o rendimento do seu equipamento e sempre que afeta rendimento e desgasta mais, vida útil menor e só choro e vela para quem é o manutentor e para quem é o dono do ativo. Certo? Voltando aqui, os mini splits, assim como os ACJs, também funcionam com ciclo de refrigeração reverso para aquecimento do ambiente. Isso ocorre, né, quando a unidade evaporadora interna funciona como uma condensadora, enquanto que a unidade condensadora externa funciona como unidade evaporadora. Caso mais de uma evaporadora seja interligada à mesma unidade condensadora, que aí já seria o multi-split, né? Tem essa modalidade de multi-split funcionando como um sistema análogo ao central, em que o frio é produzido em uma unidade condensadora e distribuído para os diversos recintos a serem climatizados, conforme você vê na figura. Aqui no caso, eu acho que eu perdi esse slide, não tem a figura aqui, mas o multi-split vocês conhecem. E
Nesse caso, a Multisplit é um exemplo de sistema central que dispensa a utilização de rede dutos. Ele já está muito mais parecido a um VRF, né? E qual que é o grande mistério? Nenhum. O que muda? A condensadora vai, de fato, fazer o trabalho dela, né? Junto com o compressor. E dali, na unidade condensadora, também já faz a expansão. Então, já sai esse fluido a uma temperatura mais baixa, certo? Quando que ele vai entrar, de fato, na evaporadora? Você vai ter uma válvula ali controlando se a unidade evaporadora está ligada ou não e se ela precisa, de fato, fazer troca ou não. Se não precisar, ele não entra, né? Ele continua na linha lá e vai embora, passando válvula a válvula. E depois que faz a troca, tem o retorno, né? Você tem a linha que retorna esse fluido para a nossa unidade condensadora. Justamente para quê? Para evitar que fique com desgaste elevado. Porque senão, se tudo ficasse aberto, né? Independente se estivesse ligado ou não, você ia ter um desgaste maior da condensadora, porque ia consumir mais energia elétrica. Então, esse é o grande advento. E a principal é espaço. Imagina você ter, por exemplo, o VRF toca 64, em alguns 64 evaporadoras. Imagina você com 64 condensadoras num prédio. O quão difícil seria fazer, né, essa alocação de tantos equipamentos. Então, essa é uma facilidade, né? Acaba sendo um equipamento também bastante utilizado. O custo dele acaba sendo um pouco elevado, mas ele tem sido muito utilizado por ganhar espaço principalmente. E de todos aqui, né, que a gente viu hoje, na minha visão, eu sempre penso, sempre pensando, sempre que me perguntam qual acaba sendo de maior eficiência, né? Para mim, todos que utilizam água, então principalmente o chiller, ele acaba sendo um sistema mais eficiente, justamente por utilizar esse fluido, pela robustez do equipamento, detalhes construtivos, materiais utilizados na construção, a técnica em si, o projeto também, né? Só que ele tem as nuances de custo mais elevado, custo de manutenção mais elevado, só que de certa forma ele apresenta também disponibilidade maior, confiabilidade maior e vida útil também maior. Certo, pessoal? Em relação aí ao material de hoje, alguma dúvida? Samuel, Matheus, Ronaldo, Cláudio, Vanner? Não, tá tranquilo, pessoal. Tá tudo tranquilo. Fechado, então, senhores. Vou fazer a correção lá. O prazo é até 13, né? Então, já no dia 14, eu já começo a fazer a correção da UC anterior. Não esqueçam de enviar a nossa atividade. Tá bom? Todo mundo, obrigado pela presença. Bons estudos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Tchau, tchau. Até mais. Cláudio, levantou a mão. Fica à vontade, meu rei. Cláudio, tá me ouvindo?